A partir do momento em que Boruto True Blue Vortex nos mostrou que a pessoa que treinou Boruto durante o salto temporal, depois que o Sasuke foi transformado em árvore, foi o Kashinkoji, tínhamos um monte de pontos na trama estabelecidos na primeira temporada de Boruto que agora estavam de volta ao jogo para serem explorados. E um deles era um enredo em aberto de Kashinkoji e seus problemas com o cientista maluco Amado, o homem responsável por transformar vários humanos em ciborgues que possuem quantidades impensáveis de poder ao alcance de suas mãos. De repente, uma história que parecia ter sido jogada fora, agora estava de volta para o jogo para ser explorada. E nesse vídeo eu queria discutir porque acho que Amado e Kashinkoji nesse enredo não devem ser deixados de lado, e porque o envolvimento de Boruto nessa história também não pode ser descartada, por causa do impacto que poderia ter. Então, se você se lembra, na primeira temporada de Boruto tivemos a batalha de Kashinkoji vs Jigen, que foi uma batalha épica, onde Kashinkoji deu tudo de si e fez com que Ishiki renascesse, fazendo com que sua vida começasse a se esvair. Ishiki estava se preparando para matar Kashinkoji, mas antes, claro, Ishiki ficou provocando ele, o que levou Kashinkoji a provar que a ideia de Ishiki sobre genética estava completamente errada, pois ele, ao contrário de Jiraiya, conseguiu se teleportar e escapar da morte. Depois disso, Ishiki ficou dizendo para Kashinkoji que ele era um cão ferido e que estava retornando ao seu mestre, ou seja, Amado. No entanto, como todos sabemos, isso nunca acabaria sendo o caso. Amado nunca seria confrontado por Kashinkoji. Nos últimos 3 anos, ele passou sua vida pensando que Kashinkoji estava morto. Mas a partir do capítulo 4 de Boruto True Blue Vortex, sabemos que Kashinkoji esteve secretamente se aliando com Boruto. E na última vez que vimos Koji, suas palavras foram direcionadas a Boruto, dizendo-lhe que não estava lá para consolá-lo por falhar em salvar Sasuke. Ele disse muito francamente que eles precisavam se preparar para a luta que estava por vir. E nós, como público, sabemos que ele poderia estar se referindo a várias lutas iminentes. Code ainda estava lá fora esperando o Shinju produzir uma fruta de chakra. Os Shinjus evoluídos estão agora em movimento. E Boruto ainda tem seus problemas com Kawaki, que precisam ser resolvidos. Dizer que eles estavam se preparando para a guerra seria um eufemismo. Mas a possibilidade que Kashinkoji tinha uma missão paralela durante tudo isso não é algo que possamos descartar facilmente. Pessoalmente, acho que explorar esse cenário é algo que deveria acontecer, mas não tão rapidamente quanto algumas pessoas querem que aconteça. Algumas pessoas falam assim: precisamos ver isso no próximo capítulo, mas eu discordo completamente. No momento, já temos muita coisa acontecendo na história e não precisamos de Kashinkoji confrontando Amado ainda. Na verdade, é a última coisa que precisamos no momento, porque já temos muita coisa sendo preparada para nós aproveitarmos. Pense em tudo que estamos recebendo como aperitivos antes do prato principal. Temos Jura e Hidari em Konoha agora. Jura está fascinado por Himawari porque consegue sentir o chakra de uma biju dentro dela, em quantidades suficientemente grandes para ele confundir com o chakra de Naruto. O grupo de Sarada foram vistos correndo para o campo de batalha, provavelmente para enfrentar Hidari em algum momento, porque ela ouviu dizer que a assinatura de chakra de seu pai foi detectada pelos portões de Konoha. Então ela saiu correndo. Kawaki foi colocado para dormir por Jura e parece que ele não vai acordar tão cedo. Como disse antes, temos várias coisas acontecendo tudo de uma só vez, e é por isso que com Kashinkoji temos que ter um pouco de paciência, porque se ficar só jogando as coisas no mangá, tudo vai ter que ser resolvido de forma mais rápida, e com isso pode acontecer vários erros. Mas não pode demorar tanto como o tempo que tivemos que esperar para o desfecho de tudo com Eida e seu poder. E os sinais de aviso óbvios que a história nos deu de que Eida e Kawaki nunca poderiam se encontrar, o que agora sabemos que resultou eventualmente na onipotência ocorrendo. E é para isso que a história está se construindo. Enquanto isso, Amado está se preparando para alguma coisa. Nesse momento, ele está se mostrando muito confiante, agindo como alguém que acredita ter todas as cartas na manga e está apenas esperando os últimos movimentos serem feitos antes de poder dizer checkmate.
ele recebeu imunidade e cidadania em Konoha. Sempre soube que Kawaki e Boruto trocaram de lugar, mas então por que ele continua apoiando Kawaki e mantendo seu segredo o tempo todo? Porque ele sabe que, independentemente do que sua memória está dizendo, ele tem certeza de que Kawaki era quem tinha o DNA de sua filha dentro do selo do Karma. Ele é arrogante o suficiente para dizer abertamente para Sumire que ele sabia. Ele já tinha descoberto a verdade e o cara estava lá todo tranquilão falando tudo isso. Sabemos muito bem que Sai estava o observando e provavelmente se comunicando com Shikamaru, mas simplesmente não se importava porque em sua mente ele tinha todas as cartas. No entanto, com Amado já o vimos cair nesse padrão antes, onde ele pensa que tem tudo planejado e depois há algum fator desconhecido que ele negligenciou que pode arruinar seus planos. No geral, na primeira parte, por exemplo, Amado pela primeira vez em sua vida pareceu ter realmente medo, quando viu Eida passar pelas marcas de garra de Koji porque viu alguém que ele pensava estar destruído. Foi uma falha dele, e piorou quando ele foi capturado por Koji e viu que não era apenas Eida que tinha sido recuperada, mas também Daemon. Mesmo quando estava voltando para Konoha com Eida e Daemon ao seu lado, ele se sentia confiante que ainda estaria no comando porque sabia que Kawaki era mais forte do que todos os outros shinobis de Konoha, e Amado era o único que tinha aquele comando verbal para desligar Kawaki se fosse necessário. Então ele sentia que ainda estava no controle para tomar todas as decisões, exceto quando Shikamaru era o líder da caçada a Kawaki. Depois que todos pensaram que ele matou Naruto, novamente ele entrou em modo de pânico porque viu seus planos prestes a dar errado. E essa é mais uma dessas situações, com Kashin Koji sendo a causa de Amado ser derrubado do seu trono. Ele está muito confiante, mas não é algo que podemos prolongar por muito mais tempo também, porque você tem um problema de Eida lá. Seu tratado com o Boruto terminou no momento em que ele retornou a Konoha, o que significa que ela ainda terá visto ele se comunicando com Kashin Koji, ou seja, ela poderia revelar isso pro Amado. Mas ela não é do tipo que faz questão de revelar essas informações. Tipo, quanto tempo ela demorou para contar a Konoha que Koji tinha um exército de garras sujas à sua disposição. Ela simplesmente soltou essa informação quando estava fazendo compras porque ela ficou entediada. Ela revela informações sempre que acha adequado, a menos que você especificamente peça para ela. Em algum momento ela vai jogar essa informação fora, e é por isso que acredito que Amado tem que agir em algum momento na interação entre eles, porque perde o impacto se Amado souber que Kashin Koji está vivo. Ele operou todos os seus planos em Konoha pensando que Kashin Koji não estava lá fora, mas o fato de que ele está significa que ele tem uma ponta solta. Uma que Amado já planejava amarrar antes mesmo de chegar a Konoha, porque sim, Amado contava com a morte do Kashin Koji contra o Ishiki. Isso é um problema para ele. Amado sabe que Kashin Koji estava lá o tempo todo, quando ele estava tramando há anos para se voltar contra Jigen e encontrar uma maneira de matar Ishiki, e pelo menos para Kashin Koji. Ele foi enviado para enfrentar Jigen e Ishiki pensando que tinha uma chance, quando na realidade ele era uma ferramenta descartável destinada a ser jogada fora, assim como os shinobis foram apresentados para nós como ferramentas vistas por seus empregadores como sendo descartáveis lá na Terra das Ondas. A única pessoa que poderia estragar a festa de Amado agora é Kashin Koji, porque se houver qualquer falha em sua história que ele tenha contado a Konoha, Kashin Koji seria quem saberia apontá-las. Koji tem motivos para confrontar Amado, porque ele foi mostrado se perguntando sobre sua própria identidade. Ele era Kashin Koji porque era um clone de Jiraiya, ou é porque ele é um clone de Jiraiya que ele é Kashin Koji? Ambas essas perguntas têm respostas diferentes devido à forma como são formuladas e apresentadas. E esse dilema de clonagem é uma abordagem sensacional e pode dar uma baita saga. Até porque, viajando com Boruto, ele provavelmente sabe do plano de Amado para reviver sua filha morta. Ele sabe dos clones que foram feitos. Ele é a única pessoa que tem o direito de se opor a isso, particularmente porque ele viveu tudo isso. Ele viu vários clones serem descartados como lixo pelo Amado, e ele mesmo era visto como um objeto descartável a ser destruído depois de sua missão contra Ishiki. Por isso, essa deve ser a missão de Kashin Koji. Além de treinar o Boruto, ele vai destruir Amado completamente.
a criatura destrói o criador. Já vimos isso em várias histórias e por isso essa história tem que ser bem feita e feita com calma, para não ter defeitos. Enfim, o que vocês acham que vai acontecer? Será que Amado sabe que Kashinkoji está vivo? Ou será que ele não faz a menor ideia? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, claro, deixa o like e se inscreve no canal porque isso me ajuda demais, galera. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Valeu!